A Anvisa suspende suplementos vitamínicos do mercado. Prorrogadas as inscrições para a Semana Nacional de Museus. E na nossa entrevista de hoje, um bate-papo sobre a desigualdade entre homens e mulheres. Olá! A gente começa o jornal de hoje com uma notícia desanimadora. De acordo com um ranking elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, que analisa a desigualdade de gênero em 142 países, o Brasil caiu 9 posições em 2014. O país ficou na posição 71 em um estudo que avalia as diferenças entre homens e mulheres em áreas como saúde, educação, economia e participação política. Por outro lado, o Brasil foi incluído na lista de países que acabaram com as diferenças entre gêneros nos quesitos educação e saúde. A dificuldade em minimizar as desigualdades relativas à participação econômica e política da mulher foi a principal responsável pela perda de posição do país. E para avaliar essa realidade e também abordar os avanços já conquistados, eu recebo aqui no estúdio o professor do Departamento de Educação da UFOP, especialista em gênero e sexualidades, Marco Antônio Torres. Olá, professor, seja bem-vindo aqui ao Plano Aberto. Obrigado. Professor, essas desigualdades são enraizadas na nossa cultura. De onde ela vem? Sim, elas estão fortemente enraizadas em séculos em que a mulher foi submetida a tortura, a assassínio e outras formas de violência extremamente cruéis, tanto por uma matriz movida às vezes pelos valores religiosos de um contexto, como na Idade Média, que eram queimadas em fogueiras, ou até na Idade Moderna, né? Quando aquelas mulheres foram queimadas dentro de uma fábrica porque lutavam pelo direito de trabalharem. Então, desse modo, você enraiza na cultura uma norma que permite aos homens agredirem as mulheres e até outras mulheres agredirem as mulheres quando essas saem daquele padrão, daquilo que é esperado que elas façam das suas funções sociais. Professor, mas quais fatores levam a mulher a estar nessa posição de desigualdade até hoje? Teríamos muitos, eu destacaria 3. São os 3 na área da educação. A educação informal, aquela que se dá na família. A mulher, às vezes, na família, é direcionada a esse caminho de submissão. Aquela educação que ela também recebe nos espaços não formais, como ONGs, recreação, que são espaços educacionais que também não a preparam para isso. E o terceiro espaço, que é o espaço formal, a escola também. A escola ainda é insuficiente para mostrar outros caminhos, além da princesa, da professora e da dona de casa. Acho que esses 3 contextos são fundamentais mudarem. Sim. Professor, de acordo com um estudo divulgado pela Organização Internacional do Trabalho, agora em 2015, se as políticas de combate a essa desigualdade continuarem no ritmo que está, somente daqui a 75 anos é que os salários entre homens e mulheres vão se igualar. Como combater, como acabar com essa realidade, com essa triste realidade? Cotidianamente, as mulheres são preparadas, formadas muitas vezes, até para não lutarem pelos seus direitos. É muito comum entre as mulheres escutar assim: não, eu não sou feminista, eu sou feminina, como se uma mulher que lutasse pelos seus direitos, ela fosse pior que a outra que só se dedica, talvez, só não, mas que resolveu dedicar-se ao lar, não trabalhar, não lutar. Um exemplo, eu acho, dessa dificuldade é quando observamos, por exemplo, o Conselho Municipal de Mulheres, né, as conferências municipais de mulheres, as estaduais e até a federal, ainda é baixíssima a participação dessas mulheres, reivindicando ali a igualdade de salários. Algo notório, que eu acho que recente, na história recente dessa questão do salário das mulheres, foi quando no primeiro governo de Barack Obama, ele criou uma lei que determinava que quando a mulher exercesse a mesma função do homem, ganhasse salário igual. Então, olha como isso é recente nesse debate. Então, historicamente, nós temos reiterado que a mulher seria um sujeito de segunda categoria, menos capaz para exercer certas funções que o homem exerceria com mais maestria. Então, mesma função, salários diferentes. Seria como se a sociedade desse um recado para as mulheres: vocês são de segunda categoria, o que vocês fazem é pior que o que os homens fazem, ainda que seja a mesma função.
Sim, o senhor falou dos Estados Unidos, mas aqui no país também é proibido essa diferença de salários quando ocupam-se os mesmos cargos, não? Não existe leis que regulamentem claramente isso. Vamos imaginar numa padaria, vamos pensar os funcionários de uma padaria. Muitas vezes ali a negociação das funções, dos salários, é feita com o proprietário, o patrão, o dono da padaria. E ali tem várias questões envolvidas. Então, como que aquela menina que atende no balcão, que está ganhando menos que o menino que atende no balcão, como que ela vai negociar e reivindicar uma lei para que ela ganhe igual, sendo que depois pode dizer que é pelo mérito dele que ele ganhe? Então, acho que nas relações cotidianas, no mundo do trabalho, eu acho que a questão é complexa. Nós temos assim algo extremamente, acho que impactante, que alguns homens na carreira universitária, né, isso analisando que a carreira universitária é a mesma para homem e mulher, professores das universidades, chegava no final da carreira, muitos homens estavam ganhando mais que as mulheres. Por que isso? Aí muitas pessoas estavam estudando isso para saber por quê. Então, a lei está colocada muitas vezes, ou politicamente está colocado, o discurso politicamente correto. Mas no cotidiano as práticas subvertem muitas vezes a lei e subvertem o politicamente correto que às vezes está no discurso. E professor, por que as mulheres ainda estão pouco presentes na política brasileira? O senhor falou aí que os partidos têm esse espaço para a mulher, mas elas ocupam pouco esse espaço. A mulher, sobre ela pesa vários discursos, né? Um dos discursos até que eu acho, parece que é bobo, é dizer que a mulher é muito emotiva, muito descontrolada. Se você pega o tanto de homens que dão tiro uns nos outros entre 15 e 25 anos, você percebe que os homens são bem mais desequilibrados que as mulheres. Os crimes violentos, acidentes de carro. Então, nós poderíamos pensar que essa atribuição que a mulher não teria uma emoção suficiente para o mundo público é um grande equívoco. Então, professor, quais os avanços conquistados pelas mulheres até agora? Acho que vários avanços. No mundo do trabalho, principalmente, essa questão da igualdade salarial ser colocada como um problema. A Lei Maria da Penha, que problematiza a violência de gênero. Algumas profissões que elas têm conseguido mais mercado, mais possibilidade de trabalho. Então, temos conquistas reais, mas ainda não suficientes. Levar o assunto para a sala de aula, na grade curricular, seria uma boa opção? É necessária levar para a prática da escola essa discussão e mudar, porque a escola ainda nos livros didáticos representa a mulher muitas vezes como professora, dona de casa, e o homem como engenheiro, caminhoneiro. Então, se no discurso está tudo correto, parece que tem igualdade, no cotidiano essa igualdade ainda não aparece. Ok, professor Marco Antônio Torres, eu agradeço pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Foi um prazer. E para ter acesso a estudos e discussões em torno da igualdade de gêneros no Brasil, acesse o site observatoriodegênero.gov.br. As inscrições para a 13ª Semana Nacional de Museus foram prorrogadas para o dia 8 de março, próximo domingo. O tema da semana deste ano é Museu para uma Sociedade Sustentável. Museus e instituições culturais que quiserem participar precisam promover eventos que levem o público a refletir e discutir sobre a temática. A Semana Nacional de Museus acontece todos os anos e celebra o Dia Nacional de Museus, que é comemorado em 18 de março. Na última edição, aproximadamente 1.400 instituições participaram do evento. A semana este ano acontece entre os dias 18 e 24 de maio. No nosso blog você encontra o caminho para fazer a inscrição. É só acessar tvufop.blogspot.com.br. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a distribuição e a comercialização de 3 suplementos vitamínicos. São eles o Quelatos e o Quelatos Sênior, fabricados pelo laboratório Eurofarma, e o Cromo, fabricado pela Max Nutri Laboratório Nutracêutico. Segundo a Anvisa, os produtos comercializados possuem substâncias que não estão registradas no Código Oficial Farmacêutico Brasileiro, além de não terem a segurança e a eficácia comprovadas pelos próprios laboratórios que fabricam os suplementos. A distribuição e a comercialização foram proibidas em todo o território nacional. Para outras informações, é só acessar o site portal.anvisa.gov.br. Quer rever a entrevista de hoje? É só acessar o nosso canal na internet, youtube.com/cppafop.
E para ficar por dentro da nossa programação e das novidades, entre na nossa página no Facebook, facebook.com/tvufop. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.